história de São Caetano, ela valoriza muito a presença do italiano, né, na cidade, em detrimento de outros povos que foram tão importantes quanto. Antes da chegada do italiano já havia uma história aqui em curso, uma história marcada pela presença de escravos aqui na região, tanto indígenas quanto de origem africana. E isso foi apagado das narrativas oficiais, por conta dessa valorização ao imigrante italiano. Não que o imigrante italiano não tenha sido importante, né, para o desenvolvimento da localidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que exaltam, né, um grupo e deixam outros de lado. A linha Orelha Tranquilo, Brasília, Piquai, plenário Piquai, era então era meu por partilha, porque eu guardar meu bruno, era meu gringo e coiava ali, eu olhei por ele passar, eu olhei por ele portar e pender por ele portar, velho, porque ontem tem pender coiava, então agora ele já mão bruno, entenderam? Vou falar um pouquinho sobre as histórias, né? História que não é só história, né? Que esse ponto foi verdade. Os Guarani, da etnia Guarani, antigamente já andavam desde o começo lá do Paraguai. Porque o centro da terra fica ali no Paraguai, né? As pessoas mais antigas, os Guarani, já vieram de lá caminhando à procura da terra sem mares, né? Então por isso que existe essas aldeias, né? Por onde eles passaram, deixaram o nome, né? Antigamente era tudo fácil para nós, né? Então a gente tinha caça, a gente tinha pesca, a gente tinha feijão, né? Nosso mesmo, a gente plantava, a gente não precisava passar remédio. Então, só que hoje em dia a gente não tem para onde correr muito. Então a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa para a gente conseguir alimentos, né? Às vezes eu fico pensando como que seria naqueles tempos, né? É que nossos avós, que já não estão mais aqui entre nós, lutaram bastante, né? Sem saber ler, sem saber falar bem português, mas mesmo assim eles lutavam, né, para conseguir nosso território, né? E às vezes eu fico perguntando, por que os governantes não entendiam que a gente só queria a terra para viver, né? São coisas do passado que a gente não liga muito, mas a presença indígena está aí, porque a cidade foi fundada em cima de um território que chamava Tijucuçu. E com certeza não é português esse nome. Ou será que é? Vamos falar do caminho do Piabiru. Ele começava em Cusco, no Peru, e terminava entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. Aqui no ABC Paulista ele tomou um segundo nome, que era a Trilha dos Tupiniquim. Esses indígenas desciam onde hoje é o bairro da Fundação e subiam por algumas pequenas trilhas até ir onde seria a Estrada Velha do Mar. Se essa trilha já passava por lá e passava por hoje lugares onde nós chamamos de Estação Tamanduateí e tinha uma subtrilha chamada Trilha do Tijucuçu, que é de São Caetano, se lá em 1700 anos, quantos anos teria de presença humana aqui? O ABC Paulista tem um dos registros mais antigos do mundo de habitação de território, que é dessa nascente do Tamanduateí. E aí é uma questão que a gente trabalha que ela é física, mas ela é além do físico. Os impactos, os processos, entre outras coisas também. Não foi a aldeia que chegou na cidade, foi a cidade que chegou na aldeia. Fora os indígenas que vieram para cá escravizados e trabalharam nas olarias. É uma característica da colonização. Chega um certo tempo, você se apodera daquilo que você acredita que é seu, você esquece que ali haviam pessoas, que o teu propósito era melhorar no âmbito de dizer que vou colonizar. Essa melhora você acha que o principal é você e você vai afastando tudo que ali já estava. Então, se não tiver a tua impressão digital, se não tiver do seu útero ali para fecundar, não serve, mesmo você sabendo lá no fundo que quando você chegou haviam pessoas ali. Essa aqui era uma fazenda. Essa fazenda São Caetano,
ela era, vamos dizer assim, administrada pelos beneditinos. Esses beneditinos, não é porque eles eram beneditinos que eles não tinham escravo. Pensem vocês, a mão de obra oficial para muitos séculos é escravizada. Os beneditinos tinham seus escravos e seus indígenas. Por quê? Para fazer as compras deles, para ir até o pátio do colégio, que era a cidade de São Paulo, esse intercâmbio para a Baixada Santista, que era a cidade da área do Porto, para fazer essa troca de mercadoria, São Caetano fazia parte da rota. São Caetano, São Bernardo. Mas o que é interessante, né, registrar é que os beneditinos aboliram a escravidão em todas as fazendas da ordem em 1871. Então, alguns anos antes aí da abolição, né? Graças a um fato ocorrido aqui em São Caetano, na fazenda de São Caetano. Parece que houve uma espécie de revolta, de rebelião dos escravos, e isso foi decisivo para que os beneditinos decretassem, né, o fim da escravidão. Então a gente pensa, aquela negrada toda forte, danada, não reagia. Reagia, claro que reagia. Lá atrás, os meus ancestrais já fizeram isso. Já se lascaram, já sangraram, já morreram. Então ele vem oriundo desses escravos que aqui estiveram e que a gente não tem o final da história. A gente não sabe depois como foi passado isso em termos para as famílias italianas. Então foi desmembrado, mas a gente não tem conhecimento que se essa família de escravos e ex-escravos sumiram, vamos assim dizer, dispersaram, né? Isso não é comum, isso não é normal, mas acontece muito com a classe não abastada. Ela tem dificuldade de ter essa documentação. A data oficial, né, do aniversário da cidade é o 28 de julho. Essa data ela faz referência à chegada dos primeiros imigrantes italianos ao então núcleo colonial de São Caetano. Só que quando a gente fala em fundação, em aniversário, a impressão que dá é que não existia nada antes da chegada dos italianos, né? Mas isso é um engano. Quando os italianos chegaram a São Caetano, a região já tinha esse nome. E era uma fazenda de produção oleira, ou seja, uma fazenda que produzia telhas, produzia tijolos. Então São Caetano tinha um único objetivo nesse período, que era fornecer produtos agrícolas e fornecer também cerâmica. Né? Lembrando que o Rio dos Meninos aqui, que passa aqui perto, não sei se vocês conhecem, era a base, era a matéria-prima da produção da cerâmica, da argila, enfim, que abastecia, exatamente, São Paulo. Então parte da construção do centro de São Paulo, se pegar o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, foi construído a partir da argila, da cerâmica, transportado pelo rio Tamanduateí. Os negros que moravam em São Caetano, que era por conta dos monges de São Bento e tal, eles vão ser excluídos por quê? Porque eram escravos, ou viviam em situação de escravidão. A história da Argentina com o negro é bem parecida com a história de São Caetano, entende? Então, ao final da escravidão, não houve apenas a libertação do negro, houve a libertação do negro e um passa fora. Você quer ser livre? Então você vai ser livre de longe, porque aqui você não vai poder ficar. Se lá atrás deu 13 de maio, que foi uma exigência, ele não aconteceu. Ele foi parido a forceps. Aí na última hora a criança não tinha para onde ir, mete o povo preto da senzala lá para fora. Aí nós somos com o quê? Será que se a gente tivesse tido um respaldo como houve, os convidados para virem e receberam passagem, terra, indenizações, para não dizer outras coisas, nós estaríamos, pela miscigenação ou não, dentro desse formato? Até pouco tempo atrás existia uma questão na sociedade chamada de embranquecimento social. Tem que embranquecer a minha família, que é para sofrer menos preconceito. Então o que acontece? Você casa o seu filho, vai misturando as famílias, blá, 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 e por conta disso os seus netos vão ficando mais ou menos da minha cor assim e tal. Então São Caetano a gente tem, sei lá, quando eu vi, não sei quanto está agora, mas eu vi que tinha 7 mil negros na cidade e tal. A gente não vê os negros em São Caetano, são muito poucos. Então essa questão da cidade, para ter status, precisa ter uma colônia de um país europeu.
eu imagino que tenha provocado essa mudança para não se ter as questões negras tão evidentes como a gente imaginaria e gostaria que tivesse também. E quantos de nós somos permitidos ouvir a memória de outras pessoas que não uma pessoa mais velha, estudada, escolarizada, branca em geral, que é a imagem do escritor que a gente tem? A gente acha que as nossas histórias não têm valor. O que tem a minha história de valor? Todas as histórias são importantes. Acontece que nós somos estimulados, ensinados a pensar que só algumas histórias importam. Então perceber a potência dessa memória, que é uma memória em que ela é sujeito, não é uma memória em que ela cala, escuta aquilo e fica em silêncio. Esse processo de constituição dessa história começou em 1927, no caso 50 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos. E houve toda uma mobilização aqui na cidade para exaltar o italiano fundador. Então, a partir daí, uma memória se torna hegemônica, né? Passa a predominar, que é a figura do imigrante italiano, o herói fundador. E quando uma história ela é posta dessa forma, né, de uma forma bem tradicional, a impressão que dá é que eles já vieram numa condição já acima, num patamar acima. Não, mas eles vieram como povo mesmo, né? Eles, quando vieram para cá, eles passaram por inúmeras dificuldades. Muitos italianos morreram no núcleo colonial, a mortalidade infantil era muito grande, a questão da adaptação. Então, eles tiveram que superar, né, muitas dificuldades. E essa versão triunfalista tira isso deles. Durante o processo de modernização, principalmente dos países com uma menor quantidade de cultura acumulada nas pessoas, as informações foram sendo transformadas e foram sendo manipuladas. E a cultura, a fé do negro, de certa forma, foi sendo morta, mas não por maldade ou por não se ver valor, mas sim como forma de enfraquecer um povo. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso que vocês se afastem, eu cerco de rótulos negativos. Por que as pessoas não explicam o significado de candomblé? Toques que vêm do coração. Por que as pessoas não explicam que o nome dos tambores que a gente utiliza, os atabaques, significam coração da terra? Por que as pessoas não explicam isso? Porque eles precisam que vocês se afastem. Na época em que a justiça não nos protegia, a gente tinha que se proteger através de palavras. Tinha um canto, dizia assim, no dia 13 de maio, louvando a Nosso Senhor, porque 13 de maio se comemora o fim da escravidão. No dia 13 de maio, louvando a Nosso Senhor. A negada estava no terreiro quando o inimigo apontou: samba negro, e a inimizade não vem cá, porque se vier, vai apanhar. Samba negro, e o desamor não vem aqui, porque se vier, vai apanhar. Quando a polícia chegava, os negros transformavam esse canto e diziam: samba negro, para branco não entrar, porque se vier, vai apanhar.
E ali foi se construindo a ideia de que a capoeira é uma coisa violenta, tanto que até hoje ela não foi aceita como esporte nacional. A capoeira ela é uma luta disfarçada em dança. Os negros criaram a capoeira para se defender, né? Então, capoeira é a imagem que foi criada do capoeira do negro vagabundo. Então, se a pessoa estivesse numa roda de capoeira, ela era vagabundo. Ainda bem que hoje não, hoje é algo cultural, né? Então, algo bem melhor de se viver, mais fácil de praticar. Você quer aprender uma música, né? Quero! O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar. Seria, o negro está jogando, deixa ele jogar. O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar. Oi, vadeia, 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 negro, deixa vadiar. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar com o pé escarangão. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar. Essa roda de fogo, quero ver você cantar. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar com o pé escarangão. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar que eu quero é cantar. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar. Eu trabalhava numa casa que chamava Elvira. Trabalhava noite e dia para fazer linguiça, rodar aquela máquina com a mão para encher. E ela me pagou e não quis pagar para minha filha. Eu falei, olha, ela trabalha mais do que eu, porque você não quer pagar ela, não pago. Não pago, e se você pegar teimar, eu vou chamar a polícia. Eu não conhecia ninguém ali. Eu digo, tá bom, minha filha. Nem da polícia, porque já viu. Ela disse que ia chamar. Eu digo, ah, meu Deus, para onde é que eu vou? A primeira casa que eu encontrei foi dessas pretas. Eu digo, ô senhora, eu estou aqui, estou na rua com essas duas crianças e não tem onde ficar. A senhora, eu pago uma noite para a senhora, nós manter aqui. Ela disse, pode entrar. Você vê como é diferente do tempo de hoje, né? Então, pode entrar. Um colchão velho de capim, meu filho, que até furava as costas da gente. Pôs aquele lençol velho por cima e nós aí amanhecemos. Aí, no outro dia, eu limpei a casa dela, varri, lavei a roupa, lavei a louça, fizemos comida. Eu estava com 80 mil reais que eu tinha recebido da casa da minha patroa. E aí ela gostou, disse, ó, fica aí até a senhora arrumar um serviço ou arrumar uma casa. A escravidão no país acabou há pouquíssimo tempo em relação a outros países. Então a gente está o quê? 100 e poucos anos aí de uma abolição. É muito recente. Então toda essa carga de escravidão, ela continua com a gente até hoje trabalhando na cultura. Ainda tem esse resquício pós-escravidão, esse resquício da capoeira ter sido criada por descendente de povos africanos. Tá? Para mim não é pejorativo, é um lado positivo. Mas infelizmente a nossa sociedade aqui, como qualquer lugar, a mentalidade de alguns ainda é muito atrofiada. Como pode desatrofiar isso? Com cultura, com bate-papo. Então se é uma palavra tal, se é uma cultura tal, por que não respeitar? Quanto menos informação, menos conhecimento, menos saberes, mais fácil eu te convencer. Mais fácil você ficar de joelhos e eu meter o chicote em você. Através deste documentário sobre a vida de São Caetano do Sul, e orgulhosos por terem também nascido nesta terra, que é um legítimo orgulho do Estado de São Paulo, por tudo de bom e de grandioso que tem realizado, o fazem no intuito de homenagear a todos os habitantes que são os obreiros de São Caetano do Sul. Este documentário foi feito já há algum tempo. Convém mesmo adiantar aos espectadores que, por certo, notarão variadas modificações nos diversos trechos que estamos focalizando,
e naturalmente devida à sua marcha de constante progresso. É assim São Caetano do Sul, que dia a dia vai se modificando, com novos prédios, novas indústrias, novas fábricas, novas escolas e sempre novas esperanças de melhores dias. É pouco contado, inclusive, né? Essa parte de São Caetano, porque geralmente quando se fala de São Caetano, fala do segundo momento, a partir dos anos 20, né? Quando começam a chegar o quê? As indústrias. Né? Então, a partir do momento que chegam as indústrias, né? A construção da estrada de ferro, a ferrovia, né? São Caetano, assim como todo o ABC, ele vai começar a se industrializar, né, com a chegada aí da família Matarazzo. Provavelmente vocês devem ter parentes, amigos, né, conhecidos que já trabalharam em algum setor da fábrica Matarazzo. No primeiro momento, São Caetano era um distrito de São Bernardo. Daí, num segundo momento, pertenceu a Santo André. Daí foi quando houve o movimento autonomista. Então, a população tinha a opção de votar no sim, que seria a autonomia política de São Caetano, ou seja, se desvincular de Santo André, ou continuar tudo do mesmo jeito, São Caetano pertencendo a Santo André. Então, houve a vitória do sim, a população optou pela autonomia, né? E foi uma vitória esmagadora. Mas, para além desse fato, o município de São Caetano nasceu no dia 24 de outubro, é interessante a gente fazer essa análise das forças, né, que estavam no cenário na época. O movimento autonomista ele foi um marco não só por conta do surgimento do município de São Caetano, mas porque rompeu com a estrutura meio oligárquica, né, vigente na região. Tinha os flaquers que comandavam toda a política na região, né, que era de Santo André. Tinha também o grupo de São Bernardo, do prefeito Saladino, e o sucesso do movimento autonomista ele foi ditado por esse poderio econômico de São Caetano. Porque São Caetano era a galinha dos ovos de ouro de Santo André, né? Porque as indústrias que a gente tinha aqui, né, na cidade, a prefeitura de Santo André arrecadava muito dinheiro, né, a partir dessa produção industrial. Só que São Caetano era sempre deixada em segundo plano, né? Não havia rede de esgoto, né, de saneamento básico, iluminação pública, poucas escolas. Então houve um rompimento com esse segmento, né, com esse grupo político que exercia toda uma influência na região. São Caetano do Sul, o príncipe dos municípios, conta com mais de 265 fábricas, empregando cerca de mais de 14 mil operários e produzindo a estupenda soma de 2.300.000 cruzeiros. Lá atrás tinha que São Caetano era coberto de fábrica. Que eu lembro, tem a cerâmica, a Matarazzo, a ZF, que eu lembro muito bem, né? E a gente andava muito lá no centro, quando era antigamente. E tinha mais, e as fabriquinhas pequenas, que agora de nome não vem à cabeça. São Caetano, em 1950, era uma cidade essencialmente industrial, predominantemente industrial. Tinha muitas indústrias aqui, né? Então tínhamos um parque fabril muito grande e isso atraía, né, os nordestinos e pessoas vindas de outras regiões do Brasil. A presença nordestina foi maciça em São Caetano. E eles nunca apareciam nas narrativas da história aqui da localidade, sempre em segundo plano, sempre eu ouvia falar dos imigrantes italianos. Eu nasci em Itabaiana, Sergipe. Eu nasci em Salvador, na Bahia. Eu nasci em Paulistana, Piauí, estado do Piauí. Eu nasci em Alagoas. Nasci no Piauí, nasci em Natal. Eu nasci em Itabaiana, Sergipe. Eu nasci no Pernambuco. Eu nasci no Crato, Ceará. Eu nasci em Recife. Eu nasci na Bahia. Eu nasci na Bahia. Eu nasci em Pernambuco. Nasci no Piauí. Nasci na Bahia. Eu nasci em Cipó, na Bahia. Eu nasci no Piauí. Eu nasci na Bahia. Eu nasci no Ceará, Nova Rússia. Eu nasci em Pernambuco. Eu nasci em Vitória da Conquista, Bahia. Eu nasci na Bahia. Nasci na Bahia. Todo mundo conhece Coco de Embolada? Então vamos lá. Eu vou pegar para a gente fazer um cântico rapidinho, só para quebrar o gelo um pouquinho. Quem sabe, quem chegou quiser falar também, vamos juntos. Ô baiana, minha baiana, você, ô baiana, quem te ensinou a cantar? Ô baiana,
Foi o tombo do navio, ô baiana. Foi o balanço do mar, ô baiana. Ô baiana, minha baiana, ô baiana, que te ensinou a cantar. Foi o tombo do navio, ô baiana. Foi o balanço do mar, ô baiana. Ô baiana, minha baiana, ô baiana, que te ensinou a cantar. Ô baiana. Foi o tombo do navio, ô baiana. Foi o balanço do mar, ô baiana. Ô camarada, chega aqui, já tô chegando, um pouco de embolado. Eu venho aqui, vou pra lá. Eu tô aqui com o pandeiro na mão. É um jogo de ilusão e quero ver você cantar. Eu acho que mesmo em relação ao nordestino, a gente tem que fazer algumas desconstruções, né? O Nordeste é fruto também de uma invenção, se a gente for ver, né? E mesmo em São Caetano, quando se fala em nordestino, mas poxa, vieram de tantas regiões, vieram do Ceará, vieram da Bahia, e cada um desses grupos trouxe as suas bagagens culturais, né? Porque quando os nordestinos começam a chegar, São Caetano vivia o auge da industrialização e a cidade estava crescendo muito. E as indústrias, elas atraíam os migrantes, né? Porque eles vinham para cá com essa expectativa de melhores condições de vida. As áreas ainda vazias estavam sendo ocupadas. Ou seja, os nordestinos eles foram ocupando as áreas mais periféricas, longe ali da região do centro e do bairro da Fundação. Então muitos bairros surgem por conta até da presença nordestina, como o bairro Nova Gerte, antiga Vila São José, né? O bairro São José também a presença nordestina foi muito forte. Que o bairro Nova Gerte, que era Vila Nova, não iria estar dentro do mapeamento. Naquele tempo, os carros para levarem o gás não desciam, então parava tudo na Vila Gerte. A Vila Nova estava para ser, vamos dizer assim, dispensada. Então houve um empenho muito grande de brancos e negros e nessa somatória conseguimos trazer o bairro Nova Gerte, que hoje ele é Nova Gerte, acoplado à Vila Gerte e não ser mais Vila Nova. Outros bairros não conseguiram. Tanto é que a Palmares não veio. Pode ser uma coisa, sabe, do relevo cartográfico realmente. Não, até aqui vai ser isso, até aqui. Mas a gente sabe que quando você está fazendo uma cartografia, sempre há tantos metros a mais, tantos quilômetros a menos, porque não está nada determinado. Muitos padeiros nordestinos, motorista de ônibus, médico, de tudo tem um pouco. E todos vieram para cá para ter uma vida melhor. E muitos construíram sua vida, ter uma vida melhor. E com isso conseguem dar uma vida melhor aos pais e às pessoas que ficam lá. Porque muitos que vêm do Nordeste não é da capital. É do interior, é da roça mesmo, é da seca. Tem muitos que nunca viram nenhum banho de chuveiro e quando chega aqui toma seu primeiro banho. Não hoje mais, porque o Nordeste hoje tem. Pode ser o Nordeste que for, mas antigamente, como minha tia veio, ela nunca tinha tomado banho de chuveiro. Quando chegou aqui, ela tomou um banho de chuveiro quente, ela, nossa, ficou, sabe? Então, assim, muitos vêm para melhorar a sua vida, muitos não conseguem. Num primeiro momento, eles ficam alojados em pensões. Tinham pensões só de nordestinos aqui em São Caetano. Hey. A vida tava tão boa, porque mandou me chamar. Embora. A vida tava tão boa, porque mandou me chamar. A vida tava tão boa, porque mandou me chamar. A vida tava tão boa, porque mandou me chamar. Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. Eu tava no Cato de Cato para Monteiro, de Monteiro para o Cato de Cato para Juazeiro. Do Cato para Monteiro, de Monteiro para o Cato de Cato para Juazeiro. De Juazeiro viajei para Monteiro, de Monteiro para o Cato de Cato para Monteiro. Nos anos 80 é o período que as fábricas, né, começam a sair de São Caetano. Então eles alegavam que havia muita pressão de sindicato e também a chamada guerra fiscal. Não sei se você sabe, mas outras cidades, outros estados davam isenção fiscal. Então essas empresas elas migraram.
E nisso, o que aconteceu com São Caetano, saindo essas fábricas? A população começou a diminuir. E isso começou a gerar um problema para São Caetano, né? E eles pensaram que vamos colocar moradias populares, como um CDHU. Não. Vocês vão ver que o discurso é pensar num público de classe A e B, usando a fala, a propaganda, olha, cidade de primeiro mundo, vem pra cá, o melhor IDH, né? E ao mesmo tempo que você atrai essas pessoas de público A e B, o custo da cidade vai aumentar. Ao mesmo tempo que você tem uma área supervalorizada, aquelas pessoas que não têm condições, para onde elas vão? Vão embora. Vai embora. Né? Então é uma cidade ao mesmo tempo que ela atrai um público, ela expulsa outro público. Vocês perceberam que São Caetano está virando Alphaville? Esse projeto de expulsão acontece gradativamente e a gente não percebe. Esse daqui a pouco não é amanhã, não é depois de amanhã. Esse daqui a pouco é daqui 50 anos, 100 anos. O Jardim São Caetano é o bairro um dos menos verticalizados. Então, o que tem mais área verde, né? O preço do metro quadrado é mais elevado. Você tem poucos acessos, né, nas ruas. E você tem o guardinha que está lá controlando. Então, ali você tem um projeto de público, né? Você tem mais sobrados, né? Em comparação, por exemplo, aqui, São José. Né? Então, você analisando o projeto urbanístico é de expulsão, de elitização do espaço público e a privatização do espaço público quando você, ao mesmo tempo que você paga um imposto para a segurança pública, você está pagando um segundo segurança para controlar as passagens. Ali não era valorizado. Antigamente dava para se comprar terrenos aqui, entendeu? Porque não era caro. Isso lembra muito algumas cidades da Roma Antiga, né? Você fecha, cria os muros, né? As pessoas para vigiar, controlar quem entra e quem sai, né? Então você tem um fenômeno que é o capital apropriando do espaço público. Então, quando a gente fala que o capital se apropria do espaço público, isso demanda um discurso, precisamos privatizar, precisamos controlar, colocar as câmeras de filmagem e tudo mais. Então, provavelmente vocês devem ter ouvido falar ou já presenciaram situações do tipo, antes a gente brincava na rua, hoje as crianças brincam onde? No playground do condomínio. Eu moro em São Caetano há 47 anos. Esse mês, 48, eu faço. Eu gostava muito de brincar ali no rio, que é o Córrego dos Meninos. Ali antigamente era um rio limpo. Então eu e meus irmãos, a gente brincava muito ali. E um lugar que a gente nadava aqui, que não tinha clubes, a gente ia pro Cerâmica, aonde é agora o Chico Mendes. Antigamente lá era um terrenão, um espaço que foi inundado. Só que ele era muito perigoso para nadar. Só que a gente, criança teimoso, né? A gente ia pra lá. Não tinha assim grades. As casas não tinha portão. Era murinho baixo, um vizinho se dava com o outro. Carrinho de rolemã, descer a Rua da Paz, ali pra gente era uma diversão, entendeu? Soltar pipa, roubar fruta na casa do vizinho. Tinha plantação nas casas. No quintal da minha mãe tinha ameixa, acerola, couve, cheiro verde, pé de chuchu. Antigamente era muito arvorizado. Em vista do passado para agora, São Caetano é um arranha-céu. É prédios. Antes era casa. A gente conversava com todo mundo. Agora você não sabe quem é o vizinho da esquerda e quem é o da direita. Quem é o que mora na frente? Eu não conheço. Todo mundo aqui se conhecia. Você passava na praça lá da Matriz, eu trabalhei por 10 anos lá. Todo mundo se cumprimentava porque a gente se conhecia. Aí a gente também notou que a cidade verticalizou, total. Todo mundo queria comprar um apartamento em São Caetano. Então as coisas mudaram muito. Aqui chega a ter até preconceito de bairro. Eu moro na Fundação. Moro na Prosperidade, ou eu moro lá na Baixadona, ali na Nova Gerte, né? É diferente do pessoal que mora no Santa Paula, no Barcelona. Eu moro na Rua Silva, queria falar um pouquinho. É uma rua que é muito discriminada por São Caetano, né? Não moro nela totalmente, moro na Rua Adelaide.
que ali é uma rua que tem muito criminoso, tem muito assaltante, que tem muito... Ah, um menino mora na Rua Silvia. Nossa, na Rua Silvia? A Rua Silvia não é só também... tem esse e o outro lado ali, que é o da Kennedy. Antigamente, do outro lado era mais perigoso. Aí a gente fala assim, a gente mora na Rua Silvia. Você acredita que tem gente que tem que mudar o nome da residência no currículo, porque se falar que é da Rua Silvia, eles não lembram? Né? Porque é das pessoas mais humildes, que não conseguem morar nos prédios, que não conseguem ter um bom apartamento, como muitas pessoas têm. Então vai se... como é que se diz? Se montando ali nos cantinhos que tem oportunidade de ficar, né? Muito nordestino vem pra cá, não tem um lugar para dormir, não tem nada. E, vamos dizer, vai para casa de um amigo, vamos dizer assim, é um lugar que eles tiveram oportunidade de construir a sua família e sua casa. São Caetano, assim como o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, é uma região que foi construída, que teve uma forte vivência negra. E por causa dos movimentos que foram acontecendo, esses lugares foram sendo elitizados. E São Caetano, aqui no ABC, assim como Leblon, no Rio de Janeiro, foram sendo tomados como um lugar de elite. Tanto que vocês melhor do que eu devem saber. É normal você fora de São Caetano falar para alguém que mora em São Caetano e as pessoas falarem: nossa, mora bem, hein? É verdade. Nossa, é lugar de quem tem, hein? Entende? E isso quer dizer que foi construído em torno do lugar uma ideia de elite. E por esse motivo, tudo aquilo que foi entendido como sendo pejorativo, tudo aquilo que foi entendido como não digno de estar ali, foi sendo cerceado, foi sendo banido. Eu só sei que meu pai era filho de português. Só minha mãe que era índia. A minha mãe convivia com ele. Assim meu padrinho falava. Só que eu tinha vergonha de falar que eu era filha de índio. Sempre tive vergonha disso, porque sempre teve preconceito. Eu sei que eu já sofri, né? Que o pessoal não entende a cultura indígena. Sempre tive vergonha de falar que eu era filha de índio, mas eu não posso negar porque eu pareço. O que eu posso fazer? Na questão urbana, você tem hoje territórios indígenas em contexto urbano. Os territórios indígenas que não estão no contexto urbano, mas ele usa a cidade para umas questões, por exemplo, burocráticas ou o que for, e tem os indígenas que estão no contexto urbano fora das suas aldeias, que estão nas periferias, que esse é o principal ponto do nosso trabalho. Tem duas coisas que a gente costuma colocar para as pessoas. Primeiro, fazer com que a sociedade reconheça o indígena como ele é e não como ela quer que ele seja. O segundo é fazer com que o indígena reconheça esse espaço onde ele está inserido na sociedade, buscando, né, não só os seus direitos e deveres, mas o processo de inserção das mais diferentes formas. As pessoas falam que a Rua Silvia, Vila Gerte é onde tem o maior número de negros. Sim, tem. E isso é legal, por quê? Mas só que bairro São Caetano. Eu tenho uma amiga do bairro São Caetano, toda tal, branquinha tal. Aí eu falo, moro na Silvia. Ai, Santa Senhora na Silvia. Eu falo, moro, se você quiser ir lá, é só chegar aqui, entendeu? Então assim, mas não é essa a questão, é o bairro Vila Gerte, São José, Prosperidade, Fundação. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, a maioria que moramos aqui, nós não pagamos aluguel, porque ou mora em casa, herança de avós, alguma coisa assim. Porque se fosse para pagar um aluguel aqui, eu falei com a minha mãe, a gente não tá aqui. Antigamente a concentração de negros era até maior aqui em São Caetano, mas como é muito alto o custo do aluguel, muita gente foi. Toma a linha do trem como uma referência. Se você sai para um lado da linha do trem, você tem uma realidade. Se você sai do outro lado da linha do trem, você tem uma outra realidade. Porque a linha do trem foi tomada como progresso, então ela foi entendida também como uma delimitação. Quem está para um lado da linha do trem é perrapado, é lascado e não está pobre, é pobre. Essa cidade é uma cidade elitizada, né?
Mas São Caetano esquece que tem pobres aqui também. Nós somos, né? Pessoal, nossa, vocês moram em São Caetano. Eu falei, gente, eu moro em São Caetano, mas eu sou pobre, tá? Eu não sou da nova elite aí, não. Sou pobre. Eu combinei com a professora Vanessa que hoje eu chegaria aqui por volta das 8 horas. Mesmo ela me dizendo que vocês só estariam livres às 9. E eu não consegui chegar às 8. Eu cheguei agora, quase às 9. Porque para sair da minha casa e chegar até aqui, eu tive que chamar o Uber 4 vezes. Observação, eu moro no centro de São Caetano. Eu moro na Rua Baraldi. Por que eu precisei chamar o Uber 4 vezes? Porque as 3 primeiras, o Uber chegou, olhou para minha roupa e cancelou a corrida. Que brincadeira. E isso é de praxe. E isso é de praxe. Agora, construir ideias radicais em cima desse preconceito, antes de você formatar o seu conceito, aí já é ser obtuso demais. É escolher uma opção, uma vereda de caminho onde eu vou destruir uma sociedade totalmente. Não vou dar oportunidade a ela. Eu acho que, na verdade, nós, enquanto população, a gente não se apropria do espaço que é nosso. Porque a gente tem uma ilusão de que aquele passo, aquele Chico Mendes, aqueles parques é da prefeitura. E eles não são da prefeitura, eles são nossos. Então a gente precisa se apropriar dos espaços, da cultura, da política, porque eu acho uma besteira quando a gente fala de política, eu não discuto. Não é para discutir, é para se apropriar e não deixar fazer o que está fazendo. A gente quer ver assim a Rua Silvia mudando, né? Como ela é vista, mudando. Não, dali vai sair doutor, dali vai sair doutora, dali vai sair, tipo assim, que vai poder ajudar a gente também, porque nós também queremos, né? Então é isso que, assim, o meu sonho é esse, entendeu? Da educação, né? Assim, fazer um projeto para que as crianças venham ter aula de recuperação, porque a gente tem professores aqui, né? Tem pessoas formadas em pedagogia, tem professores. O suor que a gente faz não é fácil, a gente briga entre a gente, porque a gente quer o melhor para as pessoas, entendeu? Graças a Deus, assim, nosso empenho está sendo gratificante, né? Tipo, de você ver as crianças, de você ver os moradores antigos, né? Que nem eu sempre costumo falar do seu Zé, da Socorro, que é o patriarca, a matriarca que eu conheço. Nelsinho. Na verdade, eu não sou também dessa época, mas onde eles falam, onde tudo começou, eles que faziam os eventos aqui na rua. Porque eu acredito que sempre alguém vai vir aqui e vai substituir a gente. Na verdade, nosso intuito é isso, é nunca parar. Que os filhos dos nossos filhos sempre venham a continuar, desde que a comunidade deixa nós fazer, né? Tanto que nosso primeiro evento oficial foi no Natal, assim, foi uma coisa sem palavras, de você olhar e de escorrer lágrima. Mano, olha o que está acontecendo aí, ó. Você tem um evento onde os seus filhos brincam, onde o filho dos seus amigos se diverte. Mano, isso não tem preço, não tem palavra, não tem nada paga. Você entendeu? Por isso que nós estamos fazendo esse evento, para que mude a cara da Rua Silva. Entendeu? É isso. Aí o pessoal vem aqui nas festas, aí fala assim, meu, que legal! O pessoal aqui é super gente. Tudo, gente, é só chegar. Tem gente que não passa aqui porque tem medo. A gente corre atrás. O pessoal aqui, eles ajudam. Aí assim, agora a gente faz as reuniões aqui, o samba no Claudinho, aí se precisar, a Verinha cede a casa dela. Então cada um ajuda de uma forma. E é legal porque o dia que a gente tem a festividade aqui, é assim, vem gente que a gente nem sabe da onde. Não, eu quero participar. Isso é muito legal. A última festa que a gente conseguiu reunir na rua aqui umas 300 pessoas. E é uma coisa bem bacana. Vocês estão convidados para a próxima, tá? Aqui é um projeto João de Barro, que foi feito aqui, que eram, né, barracos, né? E aí em vários lugares fizeram essas casas, né? Aqui tem uma história, né? Esse quintal aqui tem uma história. Aqui não é a festa italiana, mas aqui é a festa da negritude, né? Do pessoal, entendeu? Da Rua Silva, adjacentes aí. Quem quiser, é só chegar.
como quem faz o pão, quem lava a calçada, quem limpa a rua. Nordestino. Procurem saber, ouvir as memórias das pessoas mais velhas e ver como elas nos ajudam a pensar essa presença. Então, a discriminação é você que sente, você que filtra, você que busca meios de sair daquilo. Não deixa pisar em você, tá? Nós somos uma miscigenação, então aceitem, tanto negros aceitem, quanto brancos aceitem, quanto indígenas aceitem. Aceitem, dói menos.